Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a sua família. Amados, você deve estar perguntando por que eu não lancei vídeo no sábado e nem no domingo. Na verdade, eu gravei o vídeo e quando eu fui perceber, o Espírito Santo disse que alguma coisa estava incompleta nos vídeos. Faltavam algumas informações importantes. Então, eu decidi deixar para gravar hoje. E o domingo é um dia que quase eu não consigo gravar aqui mesmo. Então a gente deixou para gravar hoje, tá bem? E espero que hoje e amanhã, talvez hoje, quarta-feira, a gente conclua a nossa série 2024. Uma série que houve alguns atropelos, mas é assim mesmo. Quando se trata das coisas espirituais, nada é fácil e nada é simples. É tudo muito complicado. E às vezes a complicação não está com Deus não, a complicação está conosco mesmo. Às vezes a gente quer uma coisa, o Espírito Santo quer outra. A gente pensa em fazer uma coisa, o Espírito Santo diz, na direção é outra. O próprio apóstolo Paulo, ele estava na Bitínia e ele queria ir para a Ásia e Deus disse não, o Espírito Santo não deixou. Ele quis ir para outra região. O Espírito Santo não vai, você vai para a Grécia. Então o Espírito Santo à noite deu a ele uma visão de que o pessoal da Macedônia estava precisando dele. E ele vai para a Macedônia. Então às vezes a gente faz um plano e Deus faz outro. Às vezes a gente quer uma coisa, Deus quer outra. E no relacionamento com Deus, a gente tem que aprender isso. Deixar o Espírito Santo conduzir você é justamente isso. Agora, meu querido, não dá para a gente ter um relacionamento com o Espírito Santo sem a palavra. Toda a ação do Espírito Santo está pautada no seu estudo da palavra. Quando você estuda um texto da palavra e agora você quer esse texto na sua vida, aí o Espírito Santo vai criar um contexto em que essas coisas vão se realizar na sua vida de modo natural. É como respirar. Comunhão com Deus é como o ato de respirar. Aliás, oração é a respiração da alma. Ora, se a oração é a respiração da alma, então Paulo vai dizer que eu tenho que orar sem cessar. Eu não posso parar de respirar. Você pode parar de respirar? Quantos minutos você consegue ficar sem respirar? Então a gente não pode, em momento nenhum, vencer ou abrir mão da nossa comunhão diária com Deus. E nessa comunhão diária, o Espírito Santo vai norteando a nossa vida, vai dirigindo os nossos passos. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A gente traça caminhos, mas o Senhor dirige os passos. Então, precisamos deixar o Espírito Santo conduzir a gente por onde Ele quiser e para a honra e glória de Deus, a gente conseguir fazer toda a vontade de Deus. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pelo sol. Muito obrigado, meu Deus, pelo ar que respiramos. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renova para nós todos os dias. Muito obrigado, meu Deus, pelo precioso sacrifício de Jesus Cristo e muito obrigado pelo bom Espírito Santo que o Senhor envia dia a dia para ficar conosco, para nos ensinar, para nos instruir, para nos mostrar o caminho que a gente deve seguir. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui a tua mão poderosa nos sustentou. Conforme a promessa da tua palavra, a tua mão direita não está encolhida para que não possa salvar. Então, mais uma vez, agora, Senhor, estende a tua mão. Toca em cada um de nós, também em nossa vida pessoal, em nossa vida relacional.
em nossa vida emocional, física e até na vida espiritual. Toca na gente com o teu braço poderoso, efetua grandes obras e uma grande obra em nosso coração. Acima de tudo, a obra da santificação. Precisamos de ti, meu Deus. Precisamos muito do Senhor. E nada somos sem ti. Queremos viver na tua graça, queremos experimentar a manifestação do teu poder, queremos, meu Deus, crescer em Jesus Cristo, na sua graça, no seu conhecimento, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua piedade, a fim de sermos também instrumentos teus para alcançar outros, para a honra e glória do teu santo nome. Fica conosco, guarda-nos do mal, perdoa-nos e agora que o bom Espírito Santo fale conosco, nos ensine através da tua palavra. Nós oramos, nós te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 4. É a base do nosso texto de hoje, né? Nós vamos analisar aí. E eu disse na última mensagem que nós temos na Bíblia 3 Elias. O Elias literal, a gente viu que ele foi levado para o céu. E aí há grande discussão se ele subiu num carro de fogo, se ele subiu no redemoinho. Então eu acredito que ele subiu no redemoinho, no carro de fogo, né? E só que a importância de Elias foi tão grande, mas tão grande para o povo de Deus, que Deus vai dizer através de Malaquias que foi o último dos profetas, né, do Velho Testamento. Eu acredito que foi Zacarias, tá certo? Mas na cronologia aqui, não sei por que colocaram Malaquias por último. Assim como o livro de Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia é Jó. Então depois é que vem o livro de Gênesis. Mas isso não vem ao caso, entendeu? Não é uma questão assim que vai trazer problemas para a nossa fé, para a nossa salvação, a posição em que o livro está escrito. A verdade é que tanto Zacarias quanto Malaquias, eles escrevem num período anterior aos 400 anos de silêncio de Deus. Renivaldo, os 400 anos de silêncio de Deus, sim. No livro de Oséias, capítulo 7, Deus estava já cansado dos filhos de Israel. E os filhos de Israel estavam realmente muito rebeldes, sem querer obedecer a Deus. Então Deus lança uma profecia aí no livro de Oséias. Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 7, se eu não estou enganado. Ele diz: Israel está entregue ao pecado. Efraim está entregue à iniquidade. Eu vou abandoná-lo. Não sei se você se lembra da profecia de Jesus Cristo em Mateus capítulo 23, verso 37 a 39. Jesus Cristo disse para os judeus no templo de Jerusalém: a casa de vocês vai ficar deserta. Por que vai ficar deserta? Porque Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo não entrariam mais naquela casa. O que acontece numa igreja sem Deus? O que acontece numa igreja sem o Espírito Santo? O que acontece numa igreja sem Jesus Cristo? Então Jesus Cristo disse: eu estou me retirando. Se você ler o capítulo 24, retirando-se Jesus Cristo do templo. Quando Jesus Cristo sai do templo, ele sai pela última vez. Ele não vai entrar mais naquele templo. Nunca mais. Então a vossa casa vai ficar deserta. No livro de Oséias, então, Deus diz para os filhos de Israel: eles estão entregues ao pecado. Eu vou abandoná-lo. Então aqui começa um período de centúria silenciosa, chamado de centúria silenciosa. Deus vai passar 400 anos sem abrir a boca, sem enviar nenhum profeta. Mas antes de Deus calar sua voz, antes de Deus cruzar os braços, antes de Deus entregar os filhos de Levi, os filhos de Benjamim,
Benjamim não, os filhos de Efraim, as suas próprias escolhas, os seus próprios caminhos, ele vai dar uma profecia. E que profecia é essa? Abra sua Bíblia, Malaquias capítulo 4, versos 4, 5 e 6. Diz assim: lembrem-se da lei de Moisés. Acompanhe a leitura. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Observe que a mensagem de Deus é que a lei, ela continua sendo parte da aliança de Deus com seu povo. Deus não mudou. Então a sua lei também não mudou. Se Deus é eterno, sua lei também é eterna. Isaías 40, versículo 8, diz que a lei do Senhor permanece para sempre. A lei do Senhor é eterna. Eterna como o próprio Deus. Então, Deus pede para os filhos de Israel voltarem para a palavra. A palavra lei aqui, a gente tem que entender, a lei de Moisés, nós temos que entender toda a aliança, todos os mandamentos travados por Deus, junto com os filhos de Israel no Monte Sinai. Sobre a alimentação, sobre o comportamento, sobre a saúde, sobre os relacionamentos, sobre as leis civis, leis trabalhistas. Então, todo o Pentateuco. E eu quero ampliar um pouco mais essa nossa visão ao dizer que no livro de Malaquias e o próprio Jesus Cristo vai dizer que a lei e os profetas. Então a gente não pode abandonar toda a Bíblia. E a gente teve que lembrar da Bíblia. O Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar no momento que você precisar da palavra. Você precisa da palavra para testemunhar de Jesus Cristo a uma pessoa, e essa pessoa ela tem um sentimento, digamos assim, muito voltado para a incredulidade, para o ateísmo. Então Deus vai te dar textos. O Espírito Santo vai colocar na tua mente, na tua boca, textos da Bíblia para você combater, para você levar a verdade às pessoas. Nada pode contra a verdade. Então, se você tem a verdade arraigada em seu coração, então o Espírito Santo vai usar essa verdade para ajudar você a testemunhar de Jesus Cristo. Então, ele diz, lembre-se da lei de Moisés. Ou seja, lembrar da palavra de Deus. Nunca esquecer a palavra de Deus. E sempre usar como recurso didático e como estratégia para a pregação do Evangelho, para testemunhar do Evangelho, a Bíblia. A palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa lâmpada para testemunharmos da palavra de Deus. Diz o versículo 5, enviarei a vocês o profeta Elias. Como? O profeta Elias foi para o céu. Então Deus vai fazer Elias descer do céu para enviar para o povo? Será? A gente vai ver quem é que vai ser o segundo Elias da Bíblia. Tá bem? Aí está escrito, enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lembrando que o versículo 5, meus queridos, ele tem duplo cumprimento. Tanto essa expressão, dia do Senhor, está se referindo à primeira vinda de Jesus Cristo, quanto está se referindo à segunda vinda de Jesus Cristo. Nos dois momentos, Deus precisaria levantar um Elias, tanto para a primeira vinda de Jesus Cristo, quanto agora para a segunda vinda de Jesus Cristo. Deus precisa usar um Elias. Deus vai usar um Elias, tanto no período de Acabe, quanto no período de Herodes, quanto agora no período dos governos aí do mundo inteiro. Então Deus precisa de um Elias. Deus sempre precisou
e sempre usou um Elias para trazer reforma e reavivamento ao seu povo. Reforma e reavivamento é obra do Espírito Santo e Deus levantará. Deus levantou, Deus tem levantado e Deus levantará homens, mulheres cheios do Espírito Santo para serem o Elias de Deus nesses dias finais também. Tá certo? E ele diz aí, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Observe que o verso 5 e 6, ele dá essa ideia, esse panorama de duplo cumprimento. A profecia, ela não se refere apenas à primeira vinda de Jesus Cristo, ela vai se referir à primeira e à segunda vinda de Jesus Cristo. Na terceira não, na terceira não há salvação. Não há doutrina na Bíblia da segunda chance após o segundo aparecimento de Jesus Cristo a essa terra. Então, a Bíblia fala de um Elias no tempo de Acabe, e a sua importância foi tão grande, mas tão grande, que ele diz que antes que Jesus Cristo viesse a primeira vez, ele ia enviar alguém no poder e no espírito de Elias para a testemunhar e para preparar o caminho para a vinda do Senhor. Vamos ler isso aí em Lucas, capítulo 1. Leia comigo Lucas, capítulo 1, versículos 13 a 17. Veja que está escrito, olha. Versículo 13. Disse, porém, o anjo a Zacarias: não tenha medo, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, vai te dar um filho, a quem você dará o nome de João. Ele será em você, em ti haverá grande prazer e alegria. Você vai ficar feliz e muito alegre. E muitos se regozijarão com o nascimento de João. Veja que o nascimento de João era uma boa notícia, não só para Zacarias e sua esposa, que eram idosos, avançados em idade, e ela vai ficar grávida numa idade avançada, assim como Sara, e Zacarias vai ficar muito feliz, porque também ele vai ser pai em idade avançada, mas não só eles, toda a nação de Israel seria alegrada, seria regozijada com a presença, com o nascimento de João Batista. Verso 15, ele será grande diante de Deus. Não beberá vinho, nem bebida forte, ou bebida misturada, tá? Na versão católica você vai encontrar que ele não beberá vinho e nem cerveja, pois ele será cheio do Espírito Santo. A obra do reavivamento, a obra da reforma, é obra de quem? É obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vem fazer a obra? Não, ele vai levantar homens. Ele tem levantado homens. Ele levantou João Batista. João Batista era um homem consagrado a Deus. Diz o livro de Marcos, capítulo 14, se eu não estou enganado, diz que ele era um homem santo. Quando Herodes queria matar João Batista, diz que ele temia João Batista porque ele via em João Batista um anjo de Deus, um homem santo. Ele via um brilho celeste no rosto de João. João era um homem cheio de quê? Do Espírito Santo. Estevão brilhava como um anjo, porque era um homem cheio do Espírito Santo. Meu querido, minha querida, a obra de Deus, ela não vai terminar sem o mesmo poder que inspirou a obra de Elias, que inspirou a obra de João. 400 anos Deus ficou sem falar nada. Mas antes de Deus se calar, ele vai dar uma profecia, e a profecia é: vai vir um Elias. E aí o que é que o texto diz no verso 16? Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Trazer o povo de volta à palavra e trazer o povo de volta a Deus, a aliança com Deus. A lei de Moisés, lá de Malaquias, ele converterá o coração dos filhos de Israel a Deus. Lá diz que ele converterá o coração dos filhos aos pais,
E eu costumo pensar o seguinte: como é que o filho vai converter o coração dos pais e o pai vai converter o coração dos filhos? Na verdade, a mensagem está dizendo que o povo seria levado a acreditar na mensagem anunciada por seus antepassados. O povo se levantaria para anunciar, para se converter dos seus maus costumes e voltar à aliança que Deus travou com seus antepassados, com seus pais. Essa é a questão. Tanto é que, você imagina, Josué, capítulo 23, versículo 13, está escrito assim: vocês agora devem escolher a quem vocês vão servir, ao Deus eterno, que tirou vocês do Egito e que deu vocês a aliança, ou vocês vão continuar servindo aos deuses aos quais serviram os pais de vocês no passado? Então, quando Josué desafia o povo, ele desafia justamente com essa questão: ou você se volta para Deus, para obedecer a Deus e guardar a sua lei, ou você continuará na idolatria ensinada por seus pais. Então, o profeta Elias tinha a missão de levar o povo, de trazer o povo de volta ao relacionamento com Deus, a verdadeira adoração a Deus e a sua palavra, e a obediência à sua palavra. Então a questão toda, todos os três Elias, o Elias do passado, o Elias de Acabe, do tempo de Acabe, do Monte Carmelo, o Elias do tempo de Jesus Cristo, João Batista, e o Elias do tempo do fim do tempo, todos eles têm uma mensagem só. Qual é a mensagem? Mostrar ao povo qual é a verdadeira adoração, levar o povo a praticar a verdadeira adoração e levar o povo à obediência a toda a palavra que sai da boca de Deus. Então diz que aí verso 17, quem é esse Elias prometido lá em Malaquias 4, verso 17? Ele irá diante do Senhor, aqui está falando de Jesus Cristo, né? Ele irá à frente de Jesus Cristo, ele vem antes um pouquinho do início do ministério de Jesus Cristo, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo zeloso de boas obras. Aqui diz um povo preparado, habilitado, um povo pronto para receber a Jesus Cristo. Essa é a mensagem. A mensagem de João Batista é preparar o povo para a chegada de Jesus Cristo. Ter um povo pronto, alerta, desperto, convertido, santificado, purificado para a chegada de Jesus Cristo. Essa era a mensagem de João. Traz o povo de volta à verdadeira adoração. Leia comigo, antes de a gente continuar a explicação de João Batista aí, como o segundo Elias, leia comigo João, capítulo 4. Veja o que Jesus Cristo disse à mulher samaritana. A mulher samaritana diz para Jesus Cristo, verso 19, João capítulo 4, verso 19, diz assim: eu vejo que você é um profeta. Jesus Cristo disse... Aí ela diz para Jesus Cristo, acrescenta a informação: nossos pais diziam que era neste monte que a gente tinha que adorar. E vocês dizem que é em Jerusalém o lugar da verdadeira adoração. Jesus Cristo vai dizer para a mulher aí, no verso 21 em diante. Disse-lhe Jesus Cristo: mulher, creia em mim. A hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. E a salvação vem dos judeus. O Salvador se levantará entre os judeus. Então Jesus Cristo já coloca aqui uma mulher samaritana, cuja linhagem não é da Judéia, não é dos hebreus, dos judeus, não é da descendência de Abraão. Nós vamos colocar aqui essa mulher que faz parte dos gentios.
E ele vai dizer para ela, mulher, não é em Jerusalém, não é no Brasil, não é na Coreia, não é no Japão, não é na China, não é na Dinamarca, não é em lugar nenhum que Deus vai encontrar a verdadeira adoração. Não é assim que Deus trabalha. Deus está dizendo para ela, Jesus Cristo está dizendo para ela, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Não é em Jerusalém, não é em Samaria, não é na Judéia, não é na Itália. Ele diz assim, verso 22, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação, o Salvador se levantará dentro dos judeus. Agora, verso 23, mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que foi que Elias disse para o povo? Se Jeová é Deus, adore a Jeová. Se Baal é Jeová, adore a Baal. Se Deus é Jeová, adore a Jeová. Se Baal é Jeová, adore a Baal. Então, a questão toda é a verdadeira adoração. Os Elias da Bíblia deve convidar o povo à prática da verdadeira adoração. Essa é a primeira questão. Segunda questão, ou segunda mensagem, levar o povo de volta à palavra. A travar um relacionamento com Deus pautado na aliança de Deus com seus filhos. Por isso o texto de Malaquias começa dizendo, lembre-se da lei de Moisés. Ou seja, é através da lei que Deus estabelece um relacionamento com seus filhos neste mundo. Apocalipse capítulo 14, leia comigo, Apocalipse 14, versículo 7. A gente vai voltar para o texto lá, tá bem? Mas leia comigo, Apocalipse 14, versículo 7. Não leia outros versículos não, leia só o versículo 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorar. Então a verdadeira adoração, isso aqui está se referindo ao terceiro Elias, tá bem? O Apocalipse 14 se refere ao terceiro Elias. A gente vai estudar isso na próxima mensagem que vai ser lançada amanhã ou quarta-feira. Mas observe, meu querido, Deus está chamando um povo para praticar a verdadeira adoração. João se levanta como Elias no tempo de Jesus Cristo para levar o povo ao arrependimento e à prática da verdadeira adoração e um retorno à palavra de Deus, a aliança com Deus. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, diz o versículo antes aí, né? Diz que ele vai estar agindo. Lucas capítulo 1 fala duas vezes aí sobre essa questão aí de converter. Observe comigo. Lucas 1. Está escrito aí, verso 14, né? Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Trazer de volta os filhos de Israel à verdadeira adoração. Jesus Cristo, no capítulo 15, diz que os judeus estavam adorando os fariseus, os saduceus, os helenistas, macabeus, todas aquelas pessoas estavam ali adorando e seguindo mandamentos de homens. Então João se levanta para trazer de volta o povo a Deus. Lembrando, meu querido, só um parênteses aqui dentro da nossa pregação, é o seguinte, quando Jesus Cristo aparece aqui, João não é o único que está aí pregando a mensagem de um revivamento, de uma reforma. Lembrando que para cada verdadeiro revivamento, para a verdadeira reforma no meio do povo de Deus, Satanás vai inventar uma mentira. Satanás vai inventar uma falsa adoração, um falso ensino, falsas doutrinas para levar você a um falso revivamento, uma falsa reforma. Então, na época de João Batista, já tinha aí 22 Messias sendo anunciado e até seguido por várias pessoas aí. Jesus Barrabás, por exemplo, era um deles. Então, quando Jesus chega, ele não é o único. E João também não é o único que está anunciando a chegada de um Messias. Lógico que
para cada mensageiro da verdade, Satanás inventa um mensageiro da mentira. Leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e capítulo 3. Você vai ver que Satanás ele não está inativo. Ele sempre vai fazer oposição à verdade. A verdade sempre enfrentará oposição, mas a mensagem de João tinha que ver com a questão do arrependimento, verdadeira adoração e retorno à palavra. A mensagem de Malaquias era que o povo deveria lembrar-se da palavra, lembrar-se dos estatutos, lembrar-se da aliança com o Deus eterno. O próprio livro de Oséias, capítulo 4, diz que o povo havia quebrado a aliança com Deus. Também Isaías, capítulo 24, versículo 8, diz que o povo esqueceu a aliança com Deus. Então, o Elias vai se levantar para preparar o caminho, para trazer o povo de volta para o encontro com Jesus Cristo. Ou seja, preparar o povo para quando Jesus Cristo aparecer, haver um povo habilitado, zeloso e de boas obras. Convertido, purificado e santificado. Essa é a questão. Essa é a mensagem do Elias. Mas vamos entender um pouquinho mais aí essa questão do Elias, já que João, lá em Lucas 1, diz que ele virá no poder de Elias. Eu gosto mais do versículo 15, que diz que ele é cheio do Espírito Santo. João é o segundo Elias. Não tenho dúvida disso. Vamos ler, mas você vai confirmar isso comigo em Mateus capítulo 17, tá bem? Capítulo 17, Jesus Cristo vai confirmar que João é Elias. Leia comigo capítulo 17, a partir do versículo 11. Versículo 11, então Jesus Cristo respondeu a uma pergunta dos discípulos no capítulo 10, no verso 10, desculpem, Mateus capítulo 17, versículo 10, os discípulos fazem uma pergunta, mas o povo não diz que Elias vinha primeiro? Jesus Cristo vai responder a pergunta aí no versículo 11, então respondeu Jesus Cristo, de fato, Elias virá. Essa expressão virá aqui, ora, Jesus Cristo está falando que João já veio. A gente vai ver no capítulo 11, Jesus Cristo diz que Elias já veio. Mas agora ele está dizendo que Elias virá. E João, inclusive, já tinha sido decapitado. Mateus capítulo 14, Jesus mostra que João já tinha sido decapitado pela mulher de Herodes, né? Pela afilhada de Herodes aí, que pediu a cabeça de João Batista num prato. Tá certo? Então João já tinha. Como é que Jesus Cristo agora, falando de João, ele pode dizer que ainda vai vir? No capítulo 14, você vai ver que João foi decapitado no cárcere, aí, versículo 10 e 11 e 12 do capítulo 14. Então João, inclusive, já tinha sido decapitado. Então no capítulo 17, quando Jesus Cristo diz virá, é porque ele está falando não só da vinda de João Batista, mas também está falando da vinda do terceiro Elias. Elias virá, diz o verso 11. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Veja que a mensagem do terceiro Elias é uma mensagem de restauração de verdade. A gente vai ver na mensagem, a última mensagem da nossa série, que o Elias moderno, o Elias do século 21, ele tem um papel relevante na história, porque ele será reparador de brecha, restaurador de veredas. A verdade de Deus foi jogada por terra durante 1260 anos e o Elias que virá em Apocalipse capítulo 10, versículo 11 e Apocalipse 14, ele vai restaurar a verdade. Isaías capítulo 59, 58, a gente vai ver que a mensagem para o terceiro Elias é uma mensagem que a verdade será restaurada. Restaurada a verdadeira adoração, restaurada a verdade, restaurado o relacionamento de Deus com seus filhos através da aliança com a sua santa lei. Diz o versículo 12, eu porém declaro a vocês, Elias também já veio. Ele virá e ele já veio. Já veio o primeiro Elias, já veio o segundo Elias. Já veio. E não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de sofrer na mão deles. Verso 13. Então os discípulos entenderam
que a profecia de Malaquias, nas palavras de Jesus Cristo, se referia a João Batista. Então, quem é o segundo Elias, de acordo com a Bíblia? João Batista. Mas leia comigo aí o capítulo 11, para a gente completar esse raciocínio, porque a gente tem algumas coisas para analisar lá do texto de Malaquias e também a obra de João Batista no capítulo 3 de Mateus, tá bem? Leia comigo aí Mateus capítulo 11, versículo 9 a 11. Diz assim, ó, 11, verso 9 a 11. Por que vocês saíram? Verso 8, Jesus Cristo disse, vamos ler a partir do versículo 7. Então, partindo Jesus Cristo, passou a dizer ao povo a respeito de João Batista: o que vocês saíram para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. O que vocês saíram para ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem bem, com linhos e caros, estão nos palácios dos reis. Mas o que vocês saíram para ver? O que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Jesus Cristo vai dizer: sim, eu declaro a vocês, muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito. E aqui Jesus Cristo não vai usar nem a profecia de Malaquias, ele vai usar a profecia de Isaías capítulo 40, onde ele diz: eis que envio diante de vocês, diante da face de vocês, o meu mensageiro, o qual deve preparar o caminho diante de você. Isso aqui Deus, o Espírito Santo está falando em relação a Jesus Cristo, né? Que o mensageiro vai preparar o caminho diante de Jesus Cristo. Em verdade eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Então, quem é o segundo Elias? É João Batista. E qual era a obra de João Batista, meu querido? Vamos para Mateus capítulo 3, porque a mensagem é dura, mas é uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança para os filhos de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E qual era a mensagem dele? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. João vem com a mensagem, meu querido, a mensagem é: arrependei-vos. Arrependei-vos, ou seja, convertei-vos a Deus. Deixem a idolatria, deixem o pecado, deixem a mentira, deixem o engano e volte-se para o nosso Deus. E aí Jesus Cristo vai dizer para a mulher samaritana: Deus está procurando verdadeiros adoradores. Então João se levanta para trazer o povo de volta à verdadeira adoração. Arrependimento, ou conversão, purificação e santificação. Essa é a verdadeira obra de reforma e reavivamento, ou reavivamento e reforma. João se levanta diante de Jesus Cristo, ele vai adiante de Jesus Cristo, ele vem antes de Jesus Cristo aparecer, antes dele começar seu ministério, a fim de levar o povo, a fim de trazer ao povo a notícia que o reino dos céus está chegando. E, inclusive ele vai dizer, se eu não estou enganado, no livro de Lucas, que o reino de Deus já chegou. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Percebe?
O reino dos céus está próximo. Percebem? Nós, meu querido, temos que entender que a mensagem de Deus precisa ser levada a todos os lugares. Imagine um período em que Deus parou de falar. Deus passou 400 anos em silêncio. Não enviou nenhum profeta, nenhum mensageiro. E o povo agora entrou em confusão. Nesse período surgem aí os macabeus, os helenistas, os essênios, os saduceus, fariseus, sacerdotes. Houve uma confusão religiosa, mas tão grande, que a gente pode dizer que naquele período houve uma Babilônia. Porque havia realmente uma questão muito séria. Eu falei na mensagem, na reforma de Neemias, que o povo vai abandonar a idolatria, mas em compensação o povo vai cair no fanatismo religioso, nos extremistas religiosos, porque os fariseus disseram que o povo só seria salvo se obedecesse a toda a lei, todos os mandamentos, e principalmente 638 mandamentos. Aí os saduceus vão pregar que não existe anjo, não existe ressurreição, não existe Espírito Santo, não existe essas coisas. Aí vem os helenistas que pregam uma separação. Vamos nos separar dos outros povos, vamos ficar aqui na nossa, não vamos nem entrar em comércio, relacionamento com ninguém, vamos viver isolados. Os essênios também. Os essênios vão inclusive morar nas cavernas. A Bíblia, parte da Bíblia foi encontrada nas cavernas de Qumran por causa dos essênios. Temos que nos afastar de todo mundo para poder nos purificar e nos santificar. Quando Deus nunca deu essa mensagem. Mas é num período de cintura silenciosa, de 400 anos do silêncio de Deus, que o povo aparece. Que essa confusão nasce no meio do povo de Deus. Os fariseus com seu extremismo religioso, os saduceus com sua religião pautada no achismo, não tem anjo, não tem ressurreição, não tem isso, não tem aquilo. E aí vem os helenistas, vem os essênios, vem os macabeus, cada um seguindo o seu próprio coração, segundo os seus próprios ensinos, os ensinos dos seus pais, os falsos ensinos ensinados por seus antepassados. Por isso, João aparece para converter os pais aos filhos e os filhos a seus pais. Ou seja, trazer o povo de volta à verdadeira aliança dada por Deus a Israel no Monte Sinai. João aparece com essa mensagem. A mensagem é dura. A mensagem é de arrependimento, a mensagem é de conversão, a mensagem é de purificação e restauração. Ele vai preparar o caminho do Senhor e vai reparar as brechas, vai endireitar as brechas. Diz o livro de Isaías que o mensageiro aqui, ele vai aplanar a estrada, vai nivelar, arrancar as pedras, tapar os buracos, vai fazer com que a estrada esteja pronta para ser trilhada sem nenhum tropeço. Essa era a mensagem dada por Deus para João. Foi a mensagem dada para Elias. Elias deveria levar o povo de volta à verdadeira adoração. Tanto é que ele constrói o altar. Ele edifica o altar com as 12 pedras, as pedras que representavam a aliança de Deus com os filhos de Israel. Aí vamos ler um pouquinho mais. João usava vestes de camelo, um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Veja que a questão aqui, meu querido, exige uma reforma, um revamento, uma reforma em todas as áreas da vida. Mas a alimentação não fica de fora. João vem no espírito e poder de Elias para levar o povo de volta a toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui em Mateus capítulo 3, já é apresentada que um braço dessa reforma tem que ver com o estilo de vida do cristão. E o estilo de vida também passa pela alimentação. O estilo de vida de João era um estilo de vida simples. Eu diria até frugal. A gente tem que perceber que hoje a gente tem que cuidar da nossa saúde. E para cuidar da nossa saúde, a gente tem que evitar
o uso de muitos alimentos que não são nem proibidos pela Bíblia. A carne, por exemplo, o açúcar, a manteiga, o queijo, o leite, não são alimentos proibidos na Bíblia. Mas se você quer hoje ter saúde, você pode ir a qualquer dermatologista, qualquer nutricionista, qualquer médico aí que cuida da saúde do corpo e do coração, ele vai dizer que essas coisas deveriam ser evitadas. Aliás, muita gente hoje, eu conheci um pai de um estudante recentemente, ele disse que ele foi ao médico, e a primeira coisa que o médico disse para ele: você tem que passar pelo menos 6 meses sem tocar em qualquer tipo de carne. Ele estava com problema nas articulações, então o médico disse que ele tinha que passar pelo menos 6 meses sem tocar em carne, em fritura ou refrigerante. Então, se as pessoas hoje seculares do mundo não cristão estão dizendo que comer carne e outros alimentos derivados do animal não é bom para a saúde, então por que a gente não segue essas leis? Então, elas não têm que ver, elas não te impedem a salvação, por favor, tá? O que eu quero dizer para você é que a reforma de saúde faz parte, ela não é a mensagem é a volta de Jesus Cristo, por favor, tá? A mensagem do reformador, a mensagem pregada pelos Elias é uma preparação para a vinda do Senhor. É arrependimento, conversão, purificação, santificação. Agora, dentro desse processo de santificação, purificação, nós podemos incluir uma reforma no meu guarda-roupa, reforma no meu comportamento, reforma no meu linguajar, reforma nos meus relacionamentos. Se você for para a reforma de Neemias, você vai ver exatamente isso. O povo vai ter, Neemias pauta mais a reforma justamente na adoração e nos relacionamentos. Reforma e reavivamento. Reavivamento e reforma. Essa era a mensagem de João. João, ele tinha essa questão aí. A reforma passa por uma questão de todas as áreas da minha vida. A gente costuma dizer as 4 áreas, né? Área física, área mental, área social e área espiritual. Então a gente precisa de uma reforma nas 4 áreas da nossa vida. Na área física, tem que ver com a questão da alimentação. Mas na área emocional, na área espiritual, na área social. Então eu tenho que cuidar dos meus relacionamentos, melhorar meus relacionamentos, melhorar minha linguagem, melhorar minha conduta, melhorar meu comportamento, melhorar minha indumentária. A gente julga muitas pessoas hoje pela roupa que ela veste, pela linguagem que ela fala. Então a gente precisa de uma reforma nas 4 áreas da nossa vida. Não é só na área de saúde, não é só na área física. Vamos parar com essa ideia ou centralizar a reforma simplesmente na área de saúde, na área da alimentação. E muita gente fala de reforma só deixar de comer carne. Então João vem com uma mensagem completa: arrependimento, conversão, purificação, santificação. E aí ele fala aqui que João era um homem simples, ele se vestia com uma roupa simples e se alimentava de mel, gafanhoto e mel silvestre. Agora, meu querido, observe aí o versículo 7 e 8. Vamos ler aqui para a gente concluir nossa mensagem. Ele diz assim, verso 7. Vendo ele as multidões que vinham para ele, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vos induziu a fugir do dia do Senhor, da vinda do Messias? Quem é que anda pregando para você que você pode fazer o que você quiser e viver do jeito que você quiser? É uma mensagem dura, meu querido. As pessoas não estão prontas para ouvir isso. Hoje as pessoas só querem ouvir que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva, Jesus salva de quê? Jesus Cristo salva de uma vida pregressa, de uma vida que não vale nada, de uma vida inútil, para uma vida de utilidade, de serviço ao Senhor. Versículo 8. Produzam frutos dignos de arrependimento. Verso 9. E não comecem a dizer a vocês mesmos: temos por pai Abraão, temos por pai Abraão.
Porque eu digo a vocês, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, a mensagem de João era o quê? Levar o povo de volta à aliança de Deus com Abraão. Gênesis capítulo 18, verso 25, diz que Abraão foi obediente à lei de Deus, aos mandamentos, aos estatutos e juízos de Deus. Então Deus tinha uma aliança com Abraão. E ao estabelecer essa aliança com Abraão, ela está pautada na santa lei, nos mandamentos, nos estatutos, nas regras, nas normas, no juízo. E João vem para restaurar a verdade, para levar o povo de volta, trazer o povo de volta à verdadeira adoração, converter o coração dos pais aos filhos, converter, purificar e santificar, a fim de ter, Lucas, eu gosto desse texto de Lucas, né? A fim de ter um povo preparado para a vinda do Senhor, para o dia do Senhor. Eu vou ler o último texto aqui, Lucas, vamos ler de novo, né? Lucas capítulo 1, porque essa mensagem é poderosa, meu querido. Diz assim, olha, no verso 15 até o 17, diz assim: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, verdadeira adoração, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado, um povo santificado. A vinda de Jesus Cristo. Tito capítulo 2, não podemos deixar de ler esse texto, né? Tito capítulo 2 diz que quando Jesus Cristo vier, o que ele vai achar? Versículo 12 e 13. Diz assim: educando-vos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século de modo sensato, justo e piedoso, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, para remir-nos de todo o pecado e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Essa era a mensagem de João. Preparar um povo para a vinda de Jesus Cristo. E esse povo deveria ser achado santo, piedoso, justo, sensato, de boas obras. Preparado para a vinda de Jesus Cristo. Santificado para dizer: este é o meu Deus a quem eu estava esperando. João, a reforma em João, tinha esses 3 objetivos: converter, purificar e santificar, para que quando Jesus Cristo aparecesse, tivesse um povo preparado, zeloso e de boas obras. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca abandonou seu povo. Embora o Senhor tenha ficado em silêncio durante 400 anos, o teu servo, o mensageiro, veio. O segundo Elias veio para preparar o caminho do Senhor. Ele preparou o caminho para a chegada de Jesus Cristo. E Jesus Cristo pôde proclamar a verdade do Senhor às pessoas. Ele disse para a mulher samaritana: eu vim buscar, eu vim achar os verdadeiros adoradores. Deus está buscando ainda, Senhor. O Senhor ainda está buscando hoje verdadeiros adoradores. Então, Pai, muito obrigado pela mensagem da Tua palavra, que diz que o Senhor envia mensageiros para preparar o caminho do Senhor. Queremos ser o João Batista do século 21, Senhor. Queremos ser o Elias do século 21. Torna-nos Elias do século 21 para a honra e glória do Teu nome e pelo poder do Espírito Santo, que a gente consiga, assim como João, assim como Elias, trazer para o Teu povo a verdadeira reforma, o verdadeiro reavivamento. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça, dá-nos o Espírito Santo, porque nada pode ser feito sem o Espírito Santo. Todos agiram sob a direção e influência do Espírito Santo. Então, que nós também sejamos dirigidos e influenciados pelo Espírito Santo. Nós o adoramos, nós te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.